Ao longo de anos, ouvimos histórias sobre pactos com o demônio em troca de fama e dinheiro. Não podemos garantir que sejam histórias reais. Cabe a você acreditar ou não. Giovanni Bragolin, ou Bruno Amadio, viveu entre 1911 a 1981. Ficou famoso como pintor entre as décadas de 70 e 80. Suas obras são um tanto quanto assustadoras, mas apesar disso, foram vendidas em vários lugares do mundo. O que ele pintava eram quadros com crianças chorando. Bragolin usou outros nomes, como Franco de Sevilha e J. Bragolin. As pinturas apresentam uma variedade de crianças tristes, olhando melancolicamente para a frente, com lágrimas escorrendo de seus olhos. São conhecidas como crianças ciganas, embora não há especificamente nada que os ligue aos ciganos. Bragolin era um pintor acadêmico. Trabalhou na Veneza pós-guerra, produzindo pinturas para os turistas. Inicialmente foram feitas 27 pinturas das crianças chorando. Por trás de seu sucesso como pintor, existe uma lenda um tanto quanto misteriosa. Diz a lenda que por nunca ter conseguido vender um quadro em sua carreira, o pintor decidiu fazer um pacto com o demônio. Bruno Amadio passaria então a usar o pseudônimo Giovanni Bragolin, e não mais pintaria crianças felizes. Passaria a retratá-las chorando, por circunstâncias retratadas de forma subliminar no próprio quadro. Mais tarde, arrependido, teria implorado para que todos destruíssem as suas obras, que só trariam desgraças aos seus donos. Algumas crianças retratadas traziam a pupila dilatada, porque estariam mortas. Eram crianças reais, desaparecidas de suas famílias e encomendadas para rituais. Também há alegações de que ele fugiu para a Espanha após a guerra e teria usado as crianças de um orfanato local, posteriormente incendiado. Essa seria a sua inspiração para as pinturas. Há ainda outra lenda de que um bombeiro, ao relatar que em incêndios ocorridos na Inglaterra nos anos 70, estranhamente, os quadros não se queimavam. Um jornal da época confirmou a história. O jornal diziam que eram quadros satânicos, fruto de um pacto demoníaco do pintor Giovanni Bragolin. As pessoas escreviam para o jornal relatando tragédias que ocorreram depois da aquisição de tais quadros. Grupos queimavam-no em fogueiras. Uma histeria coletiva tomou conta das pessoas na Europa. É claro que todas essas afirmações se caracterizam simplesmente como lendas. A vida de Bragolin foi com certeza uma polêmica. Não há sites que indiquem clara e convictamente onde ele nasceu, nem de quem era filho ou onde passou sua infância. Tudo o que se sabe é sobre sua misteriosa lenda urbana. Neste quadro existiria um rosto subliminar, desenhado no plano de fundo, ao qual está destacado o local onde está inserido. Aparentemente, um crânio. Dizem que esta menina estaria esquartejada e seu braço esquerdo estaria jogado sobre o seu corpo. Ou ela estaria morta e teria sido carregada por um braço de um homem como um tipo de encomenda. Neste quadro, subliminarmente, haveria uma mão estrangulando a jovem, com detalhes dos dedos apertando a garganta da menina. Isso, junto ao fato de que suas pupilas estariam dilatadas, mesmo com a presença de luz no ambiente, o que denotaria a morte da criança. Neste quadro, o menino aparenta estar encostado a uma parede, com um olhar triste. Perceba que suas pupilas também estão dilatadas. Virando a imagem, o que aparece seria a posição real da criança, deitada no chão e também morta. Esta, diferente das anteriores, não estaria morta, mas repare que seus olhos estão inchados, seu rosto cheio de hematomas. Seus braços também mostram marcas vermelhas profundas e sua roupa está rasgada, o que causa a impressão de uma criança que passou por muita violência ou até abusos. Este mostra um pequeno garoto com cara de bravo, parcialmente escondido pelas sombras. Entretanto, se prestarmos atenção ao rosto da criança, aparentemente não haveria olho direito. Algumas informações dizem que este garotinho teria marcas em seu pescoço, escondido pelo cachecol.
talvez hematomas, talvez cortes profundos. Dizem ainda que ele poderia ter sido decapitado e sua cabeça colocada novamente por cima de seus ombros no momento de pintá-la. Esta imagem é uma das mais intrigantes. Existem duas sombras na imagem, a da criança à esquerda de quem está vendo a pintura e a outra desconhecida à direita. Quem aparece na sombra direita estaria usando o que parece ser um chapéu, ou seja, a criança estaria encarando uma pessoa, provavelmente seu algoz. Ela está aterrorizada e parece prever seu destino. Curiosamente, essa mesma porta de madeira aparece nas outras pinturas. Existe ainda uma série de outras imagens com as mesmas características. O trabalho de Bragolin chegou a ser inclusive falsificado. Afinal, apesar de serem considerados estranhos, sempre houve muito interesse nos quadros. Teria Bragolin feito um pacto com um demônio e, ao invés de oferecer sua alma, ofereceu as almas de quem comprasse seus quadros? Seriam essas crianças mortas em rituais demoníacos? Não podemos garantir que sejam histórias reais. Cabe a você acreditar ou não.